Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema econômico. Uma pessoa consome um conjunto de bens e serviços produzidos em diversas áreas da atividade econômica. Essa pessoa, para poder consumir esse conjunto de bens e serviços, troca sua força de trabalho por um salário. O salário pago ao trabalhador pelo empresário permite que ele adquira os bens e serviços de que necessita. Essa interação entre pessoas ou entre famílias e empresas ocorre no mercado. Assim, as empresas definem o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir, a partir das necessidades das pessoas que consideramos como mercado consumidor e também da disponibilidade de recursos produtivos. Aqui podemos observar o que foi falado. Um indivíduo realiza trabalho para as organizações ou para as empresas e, em troca disso, ele recebe um salário que será utilizado para pagar bens e serviços do quais ele necessita. E dessa maneira, as empresas ofertam esses bens e serviços para esse indivíduo. As economias de mercado, elas são caracterizadas pela livre concorrência entre produtores e consumidores. Quanto maior for a oferta de produtos, menores serão seus preços, e quanto mais escassos esses produtos forem, maiores serão seus preços. Quanto mais os produtos são procurados ou demandados, mais eles serão valorizados. E quanto menos forem procurados, menores serão os seus preços. Além das economias de mercado em livre concorrência, temos também as economias centralizadas ou as economias planificadas, onde a regulação é responsabilidade de um órgão central, o qual vai definir os rumos da economia. O sistema econômico é a maneira como a sociedade se organiza visando solucionar a forma como utilizará seus recursos produtivos, que são o trabalho, o capital, recursos naturais, entre outros, para produzir bens e serviços a fim de atender às necessidades da sociedade. O sistema econômico, ele engloba o tipo de propriedade, a gestão da economia, os processos de circulação das mercadorias, o consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e da divisão do trabalho. No sistema econômico, as empresas organizam seus recursos produtivos para que possam ser produzidos os bens e os serviços. Essas empresas são conhecidas como unidades produtoras e, como exemplo, temos os laticínios, a fábrica de ração, as escolas, as confecções de roupas, entre outras. Podemos classificar as unidades produtoras em 3 tipos. O primeiro delas seriam bens e serviços de consumo, os quais são destinados ao atendimento direto das necessidades das pessoas, ou seja, não precisam de nenhuma transformação para serem utilizados pelos consumidores. De acordo com a sua durabilidade, podem ser classificados como bens duráveis, como por exemplo geladeiras, fogões, automóveis, ou como bens não duráveis, como por exemplo alimentos, produtos de limpeza, entre outros. Um segundo tipo seriam os bens e serviços intermediários, que são utilizados na produção de outros bens e serviços, como por exemplo os insumos, as matérias-primas e componentes, como chapas de aço, serviços de computação, minério de ferro, leite in natura, entre outros. E o terceiro tipo seriam os bens de capital, que são aqueles utilizados na fabricação de outros bens, aumentando a eficiência do trabalho humano e, entretanto, não se desgastam totalmente no processo produtivo. Como exemplo, temos máquinas, equipamentos, instalações, edifícios, computadores, estradas, entre outros. Resumidamente, o primeiro tipo, que seriam bens de serviços, os bens de consumo e serviços, são aqueles utilizados da maneira
pela qual eles são disponíveis no mercado. Então, são os bens finais, como a gente compra, né? E temos os bens duráveis e não duráveis. Os bens intermediários são os insumos necessários para a fabricação desses bens finais. E os bens de capital são os equipamentos, os maquinários que são utilizados para a produção desses bens finais também. Podemos também classificar quanto aos setores da atividade econômica. Então, temos o setor primário, que é constituído pelas unidades produtoras que utilizam intensamente recursos naturais. Como exemplo, temos as atividades agrícolas, pesqueiras, pecuárias, extração vegetal, reflorestamento e mineração. Já o setor secundário é constituído pelas unidades produtoras dedicadas às atividades industriais, através dos quais os bens são transformados. Como exemplo, temos a produção de veículos automotores, materiais de construção, produtos químicos e farmacêuticos, plásticos, eletrodomésticos, tratores, produtos alimentares, entre outros. E o setor terciário é formado pelas unidades produtoras que prestam serviços, tais como bancos, empresas de transporte, hospitais, comércio, turismo, meios de comunicação, entre outros. Como que o sistema econômico funciona? Funciona da seguinte maneira: as unidades produtoras, que são as empresas, para produzir os bens e serviços, elas utilizam recursos produtivos. Essas unidades remuneram esses recursos através de salários que são pagos aos trabalhadores, por meio de aluguéis que são pagos pelas instalações onde eles realizam esse processo de transformação, por meio de juros que são pagos pelos financiamentos, por exemplo, de equipamentos, e por meio também dos lucros que são pagos aos proprietários. A remuneração obtida vai proporcionar que as pessoas adquiram bens e serviços que são produzidos por essas unidades produtoras. Em outras palavras, as pessoas usam seu salário para comprar os bens que necessitam, como alimentos, roupas, entre outros. A interação entre o público, que são as pessoas, e as unidades produtoras, que são as empresas, resulta em dois fluxos em um sistema econômico, que são o fluxo de bens e serviços e, de outro lado, um fluxo monetário. O fluxo de bens e serviços é conhecido como fluxo real ou fluxo do produto e representa a totalidade dos bens e serviços finais produzidos pelas unidades produtoras. Esse fluxo constitui a oferta da economia, ou seja, todos os bens e serviços produzidos pela economia. O fluxo monetário, ou também fluxo nominal, inclui a totalidade da remuneração dos recursos produtivos empregados pelas unidades produtoras, que incluem as rendas e despesas das famílias e os custos e receitas das empresas. Esse fluxo constitui a demanda ou a procura da economia. A interação entre a oferta e a demanda de produtos determina os preços de mercado de cada bem ou serviço. Essas duas funções, oferta e demanda, são as mais importantes de um sistema econômico e formam um mercado, ou seja, o mercado é formado pelos fluxos real e monetário, respectivamente, a oferta e a demanda da economia. Esta figura representa os fluxos monetário e real do sistema econômico e a formação do mercado. Então, nós temos aqui o mercado, nós temos os juros, salários, lucros e aluguel, que representam o fluxo da demanda ou o fluxo monetário. Nós temos os setores produtivos, primário, secundário e terciário, que fornecem alimentos, roupas, serviços,
maquinários que são representados pela oferta ou pelo fluxo real. A figura aqui apresentada representa o fluxo circular de renda. O sistema econômico ele é caracterizado pela circulação dos fluxos real e monetário. Essa circulação entre as entidades do sistema econômico, que são pessoas ou mercado consumidor e empresa, que são mercado produtor, permite-lhe cumprir adequadamente o seu papel. Aqui o que está representado na cor verde seriam os fluxos reais e o que estão representados na cor marrom seriam os fluxos monetários, ou seja, o fluxo real representando a oferta e o fluxo monetário representando a demanda. Resumidamente, podemos dizer que o sistema econômico é composto pelos agentes econômicos, empresas, pessoas, entre outros. A atuação de todos os agentes econômicos possibilita o funcionamento de um sistema econômico. O fluxo real ou de produtos, que seria a oferta, define quais bens e serviços estarão disponíveis. E o fluxo monetário, representado pela demanda, constitui a remuneração de trabalhadores e proprietários. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar alguns conceitos observados aqui. Por hoje é só e até a próxima.